Começando então a falar sobre os signos. As semanas estão mais complicadas para uns, mais leves para outros? É uma semana bem interessante. É bom você ter perguntado da semana em si, porque ela tem digamos assim, um potencial de força e segurança para as pessoas muito interessante, traz muita coragem, tá? Então, uma semana que, por você estar se sentindo com mais coragem, mais seguro para fazer as coisas, facilita. Vamos supor, de repente tem alguma coisa que você acha, aquela coisa que você fica meio temerosa, que você não sabe, será que eu faço isso, será que eu não faço aquilo? Essa é uma semana boa para você criar coragem, pôr a cara a tapa e fazer. Tá. Porém, tem um adendo, tá? Por isso é bom você ter perguntado da semana em si. Porque o Mercúrio está retrógrado, tá? E o Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, tudo que é relacionado à comunicação nessa semana, inclusive aqui mesmo, a TV, telefone, internet, tudo está sujeito a determinados distúrbios, às vezes atrasos. Então, a gente tem que ficar muito mais atento, por exemplo, com contratos, com tudo que você for falar, tudo que for dito nessa semana tem que ser tomado um cuidado extremo. Pensado e repensado. Exatamente. Você vai escrever um contrato, releia aquele contrato muitas vezes, você vai passar um microfone, você vê tá ali mesmo, porque tudo que é comunicação pode sair do ar, pode entrar, sair, ou seja, é uma semana delicada nesse aspecto de comunicação. Quando for falar alguma coisa, cuidado, porque pode ser mal interpretado. Exatamente, tudo isso. Exatamente. É uma semana que pede, digamos assim, eu fazendo o estudo dessa semana astrológica, eu diria que, para resumir para todos, é uma semana que pede calma e determinação. Porque se você tem calma, você consegue administrar melhor esses problemas que podem advir da comunicação. Tá. Vamos começar então com o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Como será a semana de Áries? Áries está com uma semana que favorece a força. Eles já são fortes e essa semana eles estão mais fortes do que o normal, tá? Então, digamos que eles estão com a sua força potencializada. Isso é muito positivo no sentido deles atingirem os objetivos. Tá? Então, eles conseguirem aquela coisa que está meio pendente, que eles precisam colocar em ordem, essa semana existe energia para que isso seja efetivado na vida deles. Agora, como eles vão estar muito cheios de força, e além de tudo, a semana para todos, por conta do aspecto que eu disse de força e confiança no início da explanação sobre a semana para todos, eles talvez fiquem um pouco ansiosos, um pouco impulsivos. Então, a dica para Áries é aproveitar essa força, mas com tranquilidade, ou seja, não deixar a impulsividade, que é uma tendência natural, às vezes, do ariano, tomar conta. Então, vai com força, mas pensa no que você está fazendo com essa força. Tá certo. Digamos assim, seria isso. De Áries, a gente vai para Touro. Como será a semana do Taurino? Touro, de todos os signos, é o melhor signo pro amor essa semana. Tá? Então, é uma semana... Aproveitem, Taurino. Então, taurinos e taurinas, aproveitem, porque eles vão estar com mais disposição. Se eles estão com alguém que, por exemplo, já estão namorando ou estão casados, eles vão estar numa semana, sabe quando você está querendo fazer a relação dar certo? Tá. Disposto a fazer com que a relação funcione. Querendo dar o melhor de si. Não é sempre que a gente está com a disposição de dar o melhor de si, né? Verdade. E no amor, no caso, o Touro, essa semana está com essa disposição. Então, é uma semana positiva nesse sentido, e para os parceiros dos taurinos aproveitarem também, né? Porque, afinal de contas, se eles estão com todo esse amor para dar, quem está do lado vai receber. Tá bom. Diz só uma coisinha sobre Gêmeos. É uma semana boa, ruim ou mais ou menos? Antes de você entrar no assunto mesmo. Gêmeos, boa. Então tá, espere, geminiano. Espere, geminiano, e você, claro, também de todos os outros signos que ainda nós não comentamos aqui. Eu digo sempre que é importante a gente saber qual é a tendência. Não que a gente precisa seguir à risca o que o horóscopo está dizendo, o que os astros dizem. Mas é importante, por exemplo, como você falou, no caso do ariano, tem que tomar cuidado aqui e ali, a gente saber em que terreno a gente está pisando naquela semana, né? Sim, com certeza. Foi o que você falou. A gente pode ter uma noção com a previsão. É lógico que só fazendo realmente uma previsão específica para uma pessoa, que a gente vai ter uma previsão mais acertada e mais detalhada. Mas essa previsão que você faz geral para um signo, ela pode também ter algumas dicas que, se você ficar atento, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu falo para o ariano que a semana tá boa para ele profissionalmente. Se ele ficar em casa sem fazer nada, não vai adiantar. Se eu falar, por exemplo, que o geminiano tá uma semana boa para estudar e ele não estudar, não vai adiantar. Para ele não servir. Então são
na verdade, são dicas que a pessoa pode usar para potencializar algo de positivo ou para ficar esperto com algo de negativo. É verdade. Que é aí que serve, né? A gente falou sobre Gêmeos antes de eu sair, você disse que vai ser uma semana boa, viu, Neri? Gostou de ouvir? O que vai acontecer com Gêmeos essa semana? Então você falou um boa meio assim, boa. É porque ela não é um boa no sentido assim, categórico, semana incrível. Eu considero boa. Por quê? Porque é uma semana que para Gêmeos está favorecendo a generosidade. Então eles estão mais generosos, eles estão mais abertos ao outro, mais doados ao outro, tá? E também é uma semana que favorece o perdão para eles. Então vamos supor, se o geminiano tem alguma situação de ranço, de mágoa, daquela coisinha que ele fica ali, não perdoa e que fica com aquele pensamento, essa é uma semana boa para ele rever aquilo e se liberar daquilo, porque na verdade quando a gente não perdoa alguém, a gente também não se perdoa naquele sentido e fica com aquilo fazendo mal pra gente. Muitas pessoas não percebem isso, inclusive a mágoa já é uma das questões que é comprovada que traz diversas doenças, psicosomatiza várias doenças. Eu ia comentar justamente agora, o mal pode ser físico muitas vezes, né? Não só da gente ficar se remoendo, revivendo aquilo muitas vezes, mas isso pode trazer um prejuízo físico pra gente. Exatamente, porque aquilo que não é trabalhado, que fica como uma emoção negativa, né? Uma coisa que você não perdoa, aquilo vai ficando dentro e você vai ficando com aquilo ali virando algo dentro de você. Então, o geminiano, a dica dessa semana, aproveite para se doar, para rever se você tem alguma mágoa, se você tem alguém que você considera inimigo ou se tem alguém que você está julgando muito efetivamente, muito a ferro e fogo, e se libere dessa situação. Seja mais doado, seja mais compassivo com o outro, porque essa semana favorece. Então, eu considero uma semana positiva. Por quê? Porque você conseguir exercer o perdão é um dom. Tem muita gente que não tem esse dom, que não consegue. As arestas, resolver as questões pendentes, isso é ótimo. Isso tem pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade para perdoar. Então, se de repente, se o geminiano é aquele que tem, às vezes, uma dificuldade, né? Ele pode aproveitar essa semana. Vamos trabalhar isso, né? Ok, vamos ver se eu vou gostar da minha semana agora. Essa é canceriana. Bom, câncer eu considero também uma semana positiva por conta da seriedade que ele está essa semana. Ele está muito sério e focado nas coisas, tá? Então, digamos que o câncer, ele não é um signo dos mais focados. Ele é um signo muito sentimental, né? Um signo que faz as coisas com muita emoção, muita interesse, digamos assim, porque ele sente as coisas e ele está ali no que ele está sentindo. Só que às vezes ele é um pouco disperso, porque ele tem muitas emoções. Então ele está sentindo uma coisa, daqui a pouco ele está sentindo outra. E o emocional dele é muito agitado nesse sentido. Então, essa semana, por ele estar mais sério, mais focado, é uma semana positiva para que, se ele olhar para uma questão que precise, digamos assim, eu até comentei com a Kátia no último programa, precisando de um TBC, que é um TBC. Tira a bunda da cadeira, né? Tira a bundinha da cadeira, ou seja, se movimente, vá fazer uma coisa. Precisa do chacoalhão. É porque não adianta a gente só querer as coisas, né? A gente tem que querer aproveitar o momento correto, né? Para planejar aquilo e efetivamente fazer com que as coisas aconteçam. A astrologia, por exemplo, ela nunca pode dizer algo que seja muito fatalista. Eu, pelo menos como astróloga, quando alguém pede uma previsão para mim, procuro nunca ser fatalista porque as coisas dependem muito do outro. Precisa então, vamos supor, de cada pessoa, se por exemplo, você está com uma época boa para você passar num concurso, você só vai passar se você estudar. Eu não vou poder dizer que você vai passar num concurso. Vai depender de você estudar e muito, dependendo do concurso. Às vezes 3 anos, né? As pessoas às vezes demoram 3, às vezes até muitos anos para passar. Então, assim, a astrologia revela essas tendências. No caso, o canceriano, essa semana, se ele pegar uma coisa que é importante, você, por exemplo, como canceriana, escolher algo que é importante para você, ou seja, uma meta, né? Como a gente diz no coaching. Você está no seu estado atual e você quer um estado desejado. Então, se você buscar um estado desejado, hoje à noite você chegar e falar, deixa eu lembrar daquilo que a Paulinha disse, que estado desejado eu quero na minha vida, em relação a qualquer assunto, e você focar naquilo e planejar uma estratégia para atingir o seu estado desejado, essa semana está muito positiva para você. Gostei sim do meu, muito bom saber que quando a gente tem atitude, a gente consegue resolver as coisas e alcançar os objetivos. E essa semana está favorecida no caso. Leoninos, o que esperar dessa semana? Bom, leoninos está um pouco delicado, porque eles estão no inferno astral, né, que é o período que antecede o aniversário, e eles estão num momento assim, meio que sentindo como se eles estivessem restringidos ou limitados com alguma coisa que às vezes eles nem estão sabendo muito explicar, entendeu? Então, às vezes eles podem ter uma angustiazinha, uma coisinha que eles falam, nossa, por que eu estou assim? Por quê? Porque eles estão nesse momento de inferno astral, que é um momento que a gente, parecido com aquela questão da serpente, que ela precisa deixar a pele velha, né? E trazer uma pele nova. Quando as pessoas são muito apegadas à pele velha,
e não percebem que o novo, como diz a música da Elis Regina, o novo sempre vem. E que não adianta ficar lutando contra ele, a gente só gera dor para os outros e para a gente mesmo. E no caso do leonino, o importante é que ele reveja as questões que precisam, no caso, serem deixadas de lado, ou seja, essa pele velha, para entrar o ano, quando ele fizer aniversário, com uma renovação na vida dele. Virar a página, literalmente, né? E troca essa pele velha. Tá bom. Virginianos, como será a semana de Virgem? Bom, Virgem, e aí no caso cabe para mim, né? Para Mama Brusqueta também. Bela, você também. E pega bem no trabalho dela, né? E no meu também, porque como astróloga que eu passo, né? Esse conhecimento da astrologia e como terapeuta também, a gente trabalha muito com o uso da palavra, tanto eu quanto ela. E no caso, a dica para Virgem essa semana é justamente cuidado com o uso da palavra, tá? Então, aquela história assim, cuidado com a sua língua para não ser o escravo das suas palavras. Porque é uma semana que pede maior recolhimento para Virgem, maior cuidado com tudo que ele diz. Tá? Então é uma semana que ele deve ver muito bem, quando ele for abrir a boca, ele pensar o que ele vai falar, se aquilo vai ser útil, se é necessário, se aquilo tem uma harmonia com o resto do contexto. Então, assim, é uma semana de, digamos assim, economia e aprendizado com o uso da palavra, que, na verdade, é algo que a gente deve ter para o resto da vida, porque sempre a palavra está não só influenciando o que as pessoas estão ouvindo, né? As pessoas que estão ouvindo estão sendo influenciadas, como também está gerando, às vezes, até energias, né? Porque quando você fala uma coisa, você pode tanto trazer sentimentos positivos quanto sentimentos negativos. A gente está criando sempre com a palavra. E essa semana para o virginiano, a dica é essa, que ele tome muito cuidado com o que ele fala. Então, essa semana eles têm que tomar mesmo como verdade absoluta aquela máxima que diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais do que fala, é isso? Sim, se for ele pode falar e deve falar, mas falar com muita parcimônia, com muito cuidado, usando a inteligência. O virginiano tem essa capacidade de comunicação muito forte, da inteligência também, mas tem que ter uma economia essa semana em relação a isso. Vamos para Libra? Bom, Libra está numa semana de muitos interesses, tá? Então está, digamos assim, com uma pluralidade de interesses. Então ele está numa semana que ele pode estar pensando no amor, no trabalho, ele está com está abarcando tudo, o que é muito positivo. Digamos assim, quando você abre a internet, que você abre uma janela e daqui a pouco você já abre outra janela e aí você fica ali com 4 janelas. Cheio de uma do e-mail e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele está com essa capacidade. Uma versatilidade. Uma versatilidade muito grande. Então, isso é muito positivo, eu considero uma semana positiva, porque ele vai fazer com que todos os assuntos da vida dele corram, fluam em harmonia e conseguindo administrar várias coisas. Às vezes, você, por exemplo, está super bem no trabalho, mas não consegue cuidar do amor. Ou vice-versa, está bem no amor, mas no trabalho não anda. Então, essa semana pro... Que é o mais comum, inclusive. Né? Então, essa semana pro libriano está uma semana boa para ele ordenar tudo, harmonizar tudo. O único cuidado é que, por conta justamente dessa pluralidade de interesses, cuidado com a dispersão, para não ficar muito assim, pensa aqui, e não focar. Então, também priorize o que é mais importante durante a semana. Tem que tomar cuidado com a saúde também, de ficar focado em tudo e não prestar atenção em si? Não. Só não se dispersar. Ou seja, se tem uma coisa que exige uma maior atenção essa semana, você não vai deixar essa coisa pensando em tudo ao mesmo tempo. Seria isso. E Escorpião, como será? Escorpião, semana muito intensa, tá? Então, assim, emocionalmente é o signo que está mais, assim, digamos, atabalhoado, assim. Tá com muita intensidade nas suas emoções, é algo que já acontece com o Escorpião, né? Ele já é o grande intenso emocionalmente do zodíaco, é aquele que a gente fala que é 880, né? Que ele sente as coisas ou tudo ou nada, né? E essa semana particularmente está muito forte nesse sentido. Então, eu peço, né, para o escorpiano que está ouvindo, que tome um pouco de cuidado com tentando ter uma neutralidade em relação às emoções que você percebe que são negativas, tá? Então, quais são as emoções negativas? É fácil de perceber. Quando vem um pensamentinho, que normalmente emoção e pensamento, eles são parceiros, né? Às vezes a emoção negativa leva ao pensamento negativo, daqui a pouco já estão os dois. E ele é fácil de ser às vezes é o pensamento que vem, aí o pensamento vai gerando e eles ficam ali parceirinhos. Então, assim, quando percebe que está vindo um sentimento que não deve ser cultivado e que aquilo vai gerar pensamentos que também não vão alimentar coisas positivas,
corta, observa de uma forma neutra, ou seja, olha, né? Porque a gente pensa, nós estamos pensando agora, a todo momento a gente está pensando, a mente não para. É verdade. Mas existe algo que consegue observar o que você está pensando, que consegue olhar de longe e falar, calma aí, estou pensando isso. Isso me interessa pensar? E isso as pessoas às vezes não notam. Elas vão se deixando levar pela própria mente, pelas próprias emoções, e não percebem que às vezes aquilo precisa ser controlado, como tudo que você faz na sua vida. Você escolhe, vou comer ovo de manhã, ou vou comer queijo. Não, quero ovo mexido, não, quero iogurte. Da mesma forma o pensamento. Um pensamento que é negativo, um pensamento que não te cabe, deve ser controlado. E o escorpião tem que tomar cuidado com isso essa semana. Eu ouvi uma coisa há um pouco tempo atrás que eu achei bem interessante. A mente da gente é muito tagarela, né? Eu gostei desse termo, porque define bem, né? A gente está sempre emendando um assunto no outro, assim, impressionante. E como você falou, a gente precisa aprender a filtrar, né, esses pensamentos e ver realmente o que interessa, porque a gente, assim como pensa coisa boa, pensa coisa que não precisa também. É aprender a desenvolver o que a gente chama no ocultismo de observador. Ou seja, aquilo que se auto-observa, que consegue ter uma neutralidade diante dos pensamentos e das emoções e não se identificar com aquilo. Porque se você for reparar, os pensamentos e as emoções, eles são como nuvens. Eles vão passando, as nuvens vão se transformando. O que você estava pensando a semana passada já não é mais o seu foco essa semana. O que você estava sentindo já mudou. Então, na medida em que você pensa nisso e observa como isso é real, ou seja, que tudo está mudando constantemente, por que você vai ficar se focando em um que já vai mudar e que não te interessa pensar naquilo? Ou seja, já muda o caleidoscópio antes que ele fique ali, naquilo. Sagitário agora, né? Sagitário, Vamos exatamente. ver como será a semana. Bom, Sagitário, semana incrível para a criatividade. Então, assim, aquele sagitariano que está precisando de uma solução, sabe aquela coisa que você, eu precisava pensar em alguma coisa que resolva uma determinada situação na minha vida. Essa é a semana. Pense e se permita ter um momento de ócio criativo. Porque muitas vezes a gente fica na vida, mil coisas para fazer, né? Então acorda, já tem que se arrumar porque tem que trabalhar e depois já tem que encontrar com o namorado e aí tem que dormir porque amanhã já tem mais coisas para fazer e você não consegue parar. E muitas vezes as ideias inspiradoras, as ideias criativas, elas ocorrem no momento em que a gente consegue ter um momento de ócio. Que a gente está ali na rede, que a gente consegue falar uau, e aí vem. Sabe que hora que tem umas ideias boas? Na hora que eu tô no banho, que tem momentos de relaxamento. E a hora que eu acordo, eu tô lá na cama, assim, ó, pensando como é que vai ser meu dia. Tá confirmando o que eu tô te dizendo. Não é? Então o Sagitário tá com isso favorecido. Então a dica pro sagitariano que tá ouvindo para aproveitar essa previsão astrológica se permita esses momentos também de ócio criativo, sem nada na mente, para pensar nessas soluções de questões que você está precisando na sua vida. Uma coisa que você quer direcionar, algo que você precisa pôr ordem, ou que você realmente precisa de uma solução. A luz no fim do túnel, ela pode vir. Basta que você pare para enxergar, né? É uma semana bem positiva. Só que tem que parar, exatamente. Você falou, basta que pare para enxergar. E Capricórnio? Bom, Capricórnio está num momento de colher o que ele plantou, tá? Então, assim, é um momento de muita análise sobre o que já foi feito e sobre o que foi feito e o que não foi feito corretamente. Então, a minha dica para o capricorniano é que essa semana ele veja com bastante humildade todas as questões nele que precisam ser transformadas, porque ele já está reparando que não estão dando bons frutos. Então, se ele percebe que algo não está caindo bem na vida dele, que aquilo está trazendo frutos que não são positivos, é a hora dele acordar, que às vezes o Capricórnio ele é um pouco teimoso e às vezes ele demora para escutar conselhos, ele é muito ele. Então, às vezes uma pessoa fala para um capricorniano uma coisa super importante, fala, olha, tome cuidado com isso, você deveria rever isso aqui, e às vezes ele demora. Precisa acontecer muita coisa até ele falar, realmente tinham me falado isso anos atrás, entendeu? Então, o capricorniano essa semana, se ele começar a rever tudo que já está voltando, ou seja, tudo que já está colhendo e ver o porquê que ele está colhendo o que não é positivo e se transformar, vai ser muito, muito benéfico para ele. Então é melhor identificar logo, né? Mas ficar esperto. E aí, no caso, a dica é ter humildade para fazer essa autoanálise, porque é muito fácil a gente analisar os outros, né? A gente ficar julgando os outros, falando, isso, aquilo. Agora, realmente, a gente olhar para dentro e ver o que precisa ser transformado na gente e que, na verdade, a única capacidade que a gente tem é de transformar a gente, não o outro. É verdade. E quando a gente resolve transformar a gente, já é um trabalhão, né? Então, o que dirá o outro? O outro, então, é perda de tempo, porque o outro só vai se transformar quando ele quiser e quando ele estiver preparado para isso. Pode até ser que ele use
esse toque que você deu para alguma coisa, né? No caso, o capricorniano também precisa de humildade para reconhecer um toque que alguém der para ele, né? Tipo, ó, isso aí não tá funcionando, mude, né? Então pare, observe. Principalmente quando você repara que aquilo é constante, ou seja, que estão sempre falando aquilo para você, sempre tá vindo aquele mesmo comentário. Será que todo mundo tá viajando no que tá falando? Isso mesmo. O que Aquário pode esperar para essa semana? Bom, o Aquário está numa semana que se pede muito cuidado com as relações humanas, tá? Então, é um momento que se pede cuidado com o julgamento. O aquariano, ele está um pouquinho irritado, às vezes com pouca tolerância com as pessoas. Então, querendo ver as coisas acontecerem muito rápido e às vezes isso pode dar um certo problema. Então, tudo que você vê de negativo em alguém, aquariano, a dica é: ressignifique aquilo, que é um termo que a gente usa no coaching, a ressignificação. Ressignifique, ou seja, você viu algo de negativo em alguém, algo que você já está lá julgando, já está com o dedinho julgando, pense no lado positivo daquela pessoa. Tá? Encontrar um novo significado. Exatamente. Legal. Para finalizar, Peixes. Peixes está numa semana que a intuição está muito aflorada, tá? E está com algumas questões acontecendo, de repente, não no tempo que ele gostaria. Então, o que eu aconselho é que consiga encontrar soluções e contornar os obstáculos como a água, que é o elemento regente, né, no caso do signo de Peixes. Então, seja flexível como a água e use a sua intuição, que está muito aflorada essa semana, para encontrar soluções para essas questões que estão te incomodando. Muito bom. Só tenho a agradecer a Paula por ter estado aqui com a gente, ter passado aí as previsões e as ideias de como a gente pode levar uma semana muito mais tranquila a partir de hoje, né? Vou deixar o contato também, www.vidasutil.com.br. O telefone para contato da Paula Pires é 0 operadora 11 8355 1817 8355 1817. Paula Pires, que é astróloga e alquimista, obrigada. E olha, tô doidinha para ver essas matérias, hein? Tá bom. Vai ser só quando a Kátia voltar? Não vou sei. Ter que assistir lá de casa, então. Vai depender do editor. Vou torcer para ficar pronta rapidinho, assim a gente se junta aqui. Tudo de obrigada, bom. Viu, Paula? Obrigada você também, viu? Obrigada.